Olá a todos, meu nome é Bruno Duarte, eu sou engenheiro de aplicações na Ksight Technologies e sou mais responsável pela parte de RF, microondas, que são as soluções aí que envolvem tipicamente sinais sem fio da Ksight. E hoje, neste webinar, esta sessão versará então sobre integridade de sinal, quais que são as medições importantes quando falamos de integridade de sinal, e também trataremos sobre ferramentas de software de design e simulação, que são parte também das soluções da Keysight. Então, aqui temos uma breve agenda dos tópicos de hoje. Então, uma breve introdução, falando um pouco sobre a Keysight de uma maneira geral e sobre a integridade de sinal. Em seguida, algumas medidas críticas, quando falamos de integridade de sinal, desde jitter até análise de crosstalk. Também teremos uma sessão de simulação e, por fim, um breve resumo. Apenas um breve histórico, falando sobre a Keysight, já que o nome é novo, mas a companhia não. Na verdade, nós viemos da HP, começamos com a HP em 1939, uma das primeiras companhias do Parque do Vale do Silício, e ela começou como uma empresa de teste e medição eletrônica inicialmente. No entanto, com o passar dos anos, teve o crescimento de outros business, outras áreas da HP, tudo que era teste e medição, e aí, além de teste e medição eletrônica, também tinha teste e medição química, virou a Agilent Technologies em 1999, por conta de um spin-off entre as empresas. Então, nós fizemos parte da Agilent de 99 até 2013, e, na verdade, em 2014 teve um outro spin-off e a parte de teste de medição eletrônica, que era a HP original, virou hoje Keysight Technologies, e a Agilent também existe ainda hoje, mais focada em teste de medição química. A Keysight ela tem um amplo portfólio quando falamos de teste e medição. Então, aqui estão um dos principais mercados que a Keysight atua, a parte de comunicação sem fio, wireless LAN, internet das coisas. Hoje o mercado que é muito forte é o de 5G, parte de aeroespacial e defesa. Temos também soluções automotivas para carros autônomos, soluções elétricas também, para teste não só de veículos completamente elétricos, mas também de eletropostos, e bastante soluções de rede, inclusive abarcando ataques de cibersegurança. Bom, entrando agora mais no tópico da sessão, a integridade de sinal ela está presente em muito dos ramos aí quando falamos de eletrônica, porque tipicamente quando estamos transmitindo uma informação entre o transmissor e o receptor, sempre há um canal entre esses dois pontos. E esse canal, ele naturalmente ele vai afetar este sinal. A integridade de sinal está relacionada então à preservação desse sinal, para que ele chegue de maneira inteligível no receptor. Então, no fim, a integridade de sinal é manter o sinal mais íntegro possível, né? Livre de degradações, na medida do possível. Afinal, sempre haverá algum tipo de degradação nas comunicações. Então, quando falamos de integridade de sinal e comunicações digital, normalmente estamos falando aí de placas, de cabos, de interconexões, ou mesmo dentro de CIs. Então, tipicamente são interconexões passivas e como que elas vão afetar o sinal em sua transmissão. Alguns parâmetros acabam por aumentar ou diminuir essa degradação. Por exemplo, com o aumento da frequência, maiores larguras de banda, acaba tendo mais degradações.
Então aqui temos um exemplo ilustrativo e mais uma definição de integridade de sinal. Como referência, ao se transmitir um sinal completamente limpo, ele vai convolver com uma determinada resposta de um canal e ele vai chegar diferente do outro lado. Sendo que essa diferença pode ser muito grande, como temos nesse exemplo, o diagrama de olho está bem comprometido neste exemplo. E aí temos também alguns parâmetros que são bem usuais e bem importantes quando falamos de integridade de sinal, como crosstalk, distorção, ruído. São todos parâmetros que devem ser medidos quando falamos de integridade de sinal. Para medições de integridade de sinal, tipicamente é utilizado um osciloscópio. E é um osciloscópio de alto desempenho, um osciloscópio que o foco dele não é velocidade, mas sim integridade de sinal. Então ele tem que ter pouco jitter, ele tem que ter uma boa resposta em frequência, pouco ruído. São osciloscópios normalmente de alta performance, porque o osciloscópio em si também vai ser parte do sistema quando ele está interagindo com a medição. Então ele não pode ser o gargalo da medida, ele tem que ser melhor do que o dispositivo ou o sistema o qual se quer medir. Este hoje é o nosso flagship em termos de osciloscópio, que é o XR. É o estado da arte hoje na indústria quando falamos de osciloscópio e da integridade de sinal. Ele tem larguras de banda que chegam até 110 GHz, então 110 de DC até 110 GHz contínuo, e tem o menor jitter e menor ruído do mercado, sendo a ferramenta mais ideal para análise de integridade de sinal. Agora falando um pouco mais sobre as medidas, a primeira medição então é a medida de jitter. O jitter ele está bem relacionado com o erro do intervalo de tempo. Então, quando se vai medir algum jitter, é preciso extrair-se uma referência. Há algumas técnicas diferentes, usualmente se utiliza um clock recovery, para que se extraia um clock de referência para que possa se poder então calcular o erro, né? Para se calcular o erro tem que ter-se uma referência. E aqui, então, na letra B, temos alguns exemplos de onde as transições deveriam estar com alguns desvios. Então, se uma transição de subida ou de descida ela ocorre antes do que deveria idealmente, temos um valor negativo ali de tempo. E, de maneira contrária, se essa transição ocorre depois do que deveria, temos um erro positivo. Dessa maneira, extrai-se esses valores de erro de intervalo de tempo, que é o que está plotado na letra C. A partir deste gráfico que se pode extrair os principais parâmetros de jitter. O jitter, na verdade, são justamente uma métrica dessas diferenças em relação à referência de subida ou de descida. Este slide ilustra bem, então temos ali uma borda de subida, e aí essa subida ela não é sempre perfeita, temos uma variação de tempo, e essa variação, ou de fase, né, não, pode ser encarado também, se você olhar para uma senoide, ou outra forma de onda, dá para ser encarado como uma fase. Essa diferença, então, é chamada de jitter, e ela está estritamente relacionada com outro parâmetro, que é o ruído de fase. Então, normalmente, quando estamos falando no domínio da frequência, normalmente se utiliza ruído de fase, quando falamos de RF. Quando estamos falando de sistemas digitais, normalmente, e se fala assim em domínio do tempo, o termo mais utilizado é jitter. Há vários componentes que influenciam, então, no jitter, né? Então, você tem ali um desvio, esse desvio ele tem várias fontes, e o osciloscópio ele consegue medir tanto o jitter total como separar as componentes que estão contribuindo para que o troubleshooting seja melhor
realizado. Então, o jitter ele pode ser aleatório, mas relacionado com ruído, seja ruído shot, ruído térmico, branco gaussiano, são fontes aleatórias, que basicamente estão presentes em todas as medidas, inclusive no jitter. E uma parte determinística, sendo que essa parte determinística ainda pode ser dividida em o jitter, que vem dos próprios dados, né? Tem uma correlação com os dados. Então, ali temos um exemplo da interferência intersimbólica, ou então distorções de Deutsch Cycle, que no fim são diferenças entre os tempos de subida e descida, e fontes de jitter que não estão relacionadas com os dados, como, por exemplo, crosstalk ou algum erro de clock. Então, aqui é um slide que exemplifica como que o osciloscópio, então, consegue medir tanto o jitter total como todas as componentes dos jitters. Então, primeiro se tem uma referência de clock, e em seguida se extrai o gráfico de erros de intervalos de tempo, onde com o modelo de Dual Dirac consegue-se extrair todas estas componentes. E aqui temos um exemplo de um sinal ali sem crosstalk e com crosstalk, então podemos ver que o osciloscópio ele consegue também diferenciar, e consegue mais do que isso, ele consegue isolar o sinal como ele seria sem o crosstalk, e ele ajuda então a identificar efetivamente. Já que o jitter ele pode ter várias fontes, afinal, no meu caso, qual que é o maior contribuidor para esse aumento de jitter não inesperado? O osciloscópio ele vai ajudar então nesta tarefa. Os osciloscópios eles têm várias aplicações que auxiliam nessa análise de jitter. Aqui temos alguns exemplos. Então, temos algumas aplicações para gráfico de banheira, para diagrama de olho, para remoção do crosstalk na análise do jitter. Algumas ferramentas que falarei posteriormente também, como embed e de-embed. E ele faz isso para qualquer forma de onda. Diferentemente do analisador de espectro, que vê o ruído de fase somente em uma senoide, o osciloscópio ele consegue fazer essa análise de jitter e de ruído de fase de diversos sinais. Eles podem ser retangulares, quadrados, podem ser pan-4, que é algo que está bastante em voga, é um tópico quente no mundo inteiro. Há até alguns slides sobre isso. Na verdade, pan-4, então, na verdade, está relacionado com a modulação de pulso de amplitude, que tem a ver com os níveis. Diferentemente de um sinal NRZ, que você tem dois níveis ali, representando o 0 e 1. No pan-4, temos então 4 níveis, tendo aí 4 símbolos no NRZ 0 e 1, e no pan-4, 00, 01, 10 e 11. O osciloscópio também ele tem vários canais, ele permite que você veja o jitter em diferentes pontos do circuito, e ele também tem outras ferramentas avançadas de análise. Você consegue fazer o de-embed, que é compensar algum cabo que está entre o dispositivo que você quer medir e o instrumento. Ele também tem ferramentas de equalização, então você pode equalizar o seu sinal degradado para que você consiga abrir o olho, digamos assim. E agora vamos à próxima seção, que são as medidas de TDR, que é a reflexão no domínio do tempo. Na verdade, TDR, TDT, parâmetros S, eles estão bem relacionados entre si. TDR estamos falando de domínio do tempo e os parâmetros S no domínio da frequência. Sendo que TDR e TDT são obtidos, por exemplo, por osciloscópios, que são instrumentos orientados no domínio do tempo, e pode-se obter parâmetros S com uma transformada de Fourier.
Agora, um Network Analyzer, por exemplo, ele pode medir os parâmetros S do seu sistema, que são as transmissões e reflexões. Antes era no domínio do tempo, agora no domínio da frequência. E pode-se obter também os parâmetros TDR e TDT a partir de uma transformada inversa de Fourier. Então, aqui temos alguns exemplos. Um problema bastante comum, às vezes você tem um dispositivo, um CI, por exemplo, que você não tem uma interface coaxial de um instrumento convencional. Então, aqui temos dois exemplos de medição. É possível fazer essa medida com o que chamamos de fixture, né? Então, você tem algum dispositivo que faz essa interface coaxial para o seu dispositivo, nesse caso seria o da foto do lado esquerdo, ou você pode ter uma probe que pode medir diretamente o seu dispositivo. As duas abordagens são viáveis e há técnicas mais adequadas para uma ou para outra. Então aqui temos um exemplo de TDR. Normalmente se utiliza, você tem então um gerador de degrau e você mede a reflexão desse degrau. Com isso você consegue avaliar parâmetros como perfis de impedância. Essa seria a medida mais clássica do TDR, que seria o perfil de impedância. Aqui temos um exemplo dessa medida sendo feita com osciloscópio. Então, pode-se conectar ali um osciloscópio para um sinal diferencial, no nosso caso, né, na placa que temos ali abaixo. E aí, temos desvios de impedância, e eles podem vir de várias fontes, né? Tem a questão de uma adaptação coaxial para uma linha, você tem as curvas, né, que as linhas fazem nas placas. Ali no extremo temos o aberto do lado direito, então que seria uma diferença muito grande de impedância, tendendo ao infinito. Então, dessa maneira, é possível avaliar como que está a impedância, porque frequentemente o que causa mais problemas em integridade de sinal é justamente alguma diferença de impedância. É possível também extrair insight, informações sobre outras degradações com essas medidas, por exemplo, o crosstalk. É possível também avaliar o crosstalk vendo os parâmetros T e os parâmetros S, além de outros parâmetros mais convencionais, como perda de inserção e perda de retorno no domínio da frequência. Usualmente, esses sinais de alta velocidade, de integridade de sinal, que exigem grande largura de banda, eles costumam ser diferenciais. Só que, usualmente, o analisador de rede, ele mede sinais single-ended. Então, para o analisador de rede, ele vai medir inicialmente e mais comumente sinais single-ended utilizando suas 4 portas. Do ponto de vista single-ended, são 4 portas, ainda que do ponto de vista diferencial, 2 linhas ali de transmissão, se você olhar do lado esquerdo, vai ser uma entrada, como se fosse uma porta. E do lado direito, a saída, como se fosse outra porta. E como temos uma relação linear, é possível extrair os parâmetros diferenciais a partir dos parâmetros single-ended pelo princípio da superposição. Essa técnica, que é a mais utilizada, se chama-se então os Mixed Mode S-Parameters. Há outras técnicas que a gente chama de True Stimulus, que é quando você tem um sinal diferencial de verdade, você não aplica superposição, mas a mais usual, mais fácil e mais comum é justamente a técnica de Mixed Mode. E aqui temos então um exemplo de quais seriam os parâmetros S que são extraídos com o estímulo, os parâmetros de Mixed Mode, né? Então eles podem ser, você tem uma relação de estímulo diferencial, resposta diferencial, estímulo comum e resposta comum, ou
quando você tem uma conversão de modo, que seria, por exemplo, um estímulo diferencial e uma resposta em modo comum. Totalizando aqui então os 16 parâmetros S diferenciais. Bom, então quando falamos de TDR, de TDT, no fim, esse tipo de análise de impedância, perfil de impedância, você pode obter com ambos os instrumentos, o osciloscópio, com uma função de TDR, ou o Network Analyzer. Então você precisa dos dois, precisa de um, precisa de outro, depende muito na verdade. Para TDR, hoje a melhor ferramenta é o Network Analyzer. Agora, o osciloscópio ele tem outras medições aí, como por exemplo o Jitter que foi mencionado, que ele consegue medir o analisador de rede não. Então o osciloscópio ele tem mais ferramentas para medição de integridade de sinal de uma maneira geral. No entanto, o analisador de rede para esses tipos de medida ele é melhor do que um osciloscópio. E aqui temos um exemplo. O analisador de rede, por que ele é melhor? Porque ele tem menos ruído, o jeito que ele digitaliza em banda estreita, enquanto o osciloscópio digitaliza em banda larga, então intrinsecamente você vai ter mais ruído no osciloscópio. Você tem mais range dinâmico no VNA e ele acaba sendo uma medida mais precisa. Então neste slide temos o exemplo dessa descontinuidade, comparando ela na medição com VNA versus o osciloscópio. No osciloscópio, você poderia, por exemplo, acessar o recurso de média para chegar em uma resposta mais próxima do VNA, mas além do trade-off de velocidade, você também perde essa questão de análise de tempo real, como podemos ver nesse slide. O VNA vai te dar essa análise em tempo real, enquanto a média vai acabar mascarando esse efeito no caso do osciloscópio. Outra medida, por exemplo, que é bastante usual em termos de integridade de sinal é o diagrama de olho. No fim, se você tem ali um sinal sendo transmitido, você consegue avaliar se essa transmissão é boa, né, digamos assim, pelo meio do diagrama de olho. Essa é uma ferramenta que o osciloscópio ela faz muito bem, essa medição, e o osciloscópio faz em tempo real esse tipo de análise de diagrama de olho. No entanto, mesmo esse tipo de análise de diagrama de olho também pode ser feito no VNA. Claro que será um pouco diferente, dado que no osciloscópio você vai ter essa medição em tempo real do diagrama de olho, enquanto no VNA é como se fosse um diagrama de olho simulado. Você tem a resposta em frequência já caracterizada e você consegue fazer uma convolução com uma excitação arbitrária ali em termos de taxa de bits. O VNA também é a ferramenta certificada, essa solução mais certificada para você fazer testes de cabos ao redor do mundo, independentemente da tecnologia, USB, HDMI, SATA. Quando falamos de cabo, realmente é o VNA que é utilizado para fazer essas ferramentas de compliance e integridade de sinal. Essa ferramenta, esse software de análise de TDR para o VNA, temos também nos VNAs de alta performance, de mais altas frequências, como até 67 GHz, que você acaba ganhando em resolução espacial. Então, quanto mais banda você tiver no VNA, melhor vai ser a sua resolução espacial e temporal em termos de resolução de impedância. E aqui um exemplo de como seria essa análise de TDR utilizando um VNA. Do lado esquerdo, então, teríamos os parâmetros de reflexão e transmissão no domínio do tempo. E no lado direito, temos os parâmetros no domínio da frequência. E aqui temos uma breve tabela comparando uma medida com o PNA, que seria o nosso VNA, ou com o osciloscópio. Então, vemos que o osciloscópio ele tem outras ferramentas que o VNA não tem. No entanto, para essas medidas que o VNA suporta, ele acaba tendo melhor range dinâmico, menos ruído, acaba sendo mais adequado.
Outra abordagem é utilizar esse software que temos, que é um software de teste de camada física. Ele é bem similar a essa aplicação de TDR de VNA, só que aí no caso ele é mais relacionado com multiporta. Então aqui temos alguns exemplos de VNAs e de osciloscópio de multiporta. Quando falamos de interconexão, temos duas possibilidades aqui. Então podemos utilizar probes ou test fixture. Depende muito da aplicação. Mas o que temos que pensar, independentemente se é probe ou test fixture, é justamente na compensação. A compensação, quando estamos falando de técnicas de compensação de erro. Se você tem uma fixture, se você tem uma probe, ela vai interferir na sua medida, ela está entre o seu instrumento e o que você quer medir. Normalmente, para medições coaxiais, com analisador de rede, se utiliza a calibração Open Short Load, por exemplo. Há outras técnicas de correção de erro, mas uma técnica que é bem interessante é essa que chamamos de Automatic Fixture Removal, onde é possível modelar, o VNL consegue modelar e, digamos que, medir a sua fixture ou a sua probe e consegue compensar ela, remover da medida para que se consiga isolar somente o DUT. Com isso, consegue-se o quê? Mudar o plano de calibração, a referência de coaxial, justamente para o plano da medida, né? E aqui temos um exemplo de Automatic Fixture Removal, onde o VNA ele consegue, no fim, o que ele faz? Ele extrai o que a gente chama de touchstone file, que no fim seria a modelagem de parâmetros S dessa interconexão para que ela seja compensada com o de-embedding. Próxima seção, justamente Embed de Embedding, ela está bem relacionada com a seção anterior de TDE, é o de Automatic Fixture Removal, que eu acabei de comentar. Mas basicamente tem a ver com elementos que você tem no seu sistema que você não gostaria que tivesse ou que você quer inserir no seu sistema e que eles não estão presentes no momento. Então, o de-embedding é quando você quer remover algum elemento, então algum cabo, alguma fixture, e aí você consegue carregar isso no seu instrumento, seja um osciloscópio, seja um VNA, ele consegue compensar o que você tem de interconexão que você não gostaria de ter. No caso do embedding, seria ou ainda é possível aplicar os dois ao mesmo tempo, tanto o embedding quanto o de-embedding. No fim, o que ele faz é, se você tem qualquer interconexão que está, no caso do de-embed, se você tem um cabo, um adaptador que você quer remover, no fim ele tem uma função de transferência. E o que o de-embed faz é aplicar uma função inversa para que essa função de transferência seja compensada. Então, para que seja feito o embed ou de-embedding, você precisa informar ao instrumento essa função de transferência, que usualmente ela é expressa por um arquivo que é esse touchstone file. Aqui temos um exemplo de uma forma de onda antes e depois do de-embedding. E para informar então essa função de transferência, usualmente isso é feito de duas maneiras. Ou você mede com o analisador de rede, por exemplo, e aí você tem esse arquivo que você pode inserir no osciloscópio, por exemplo. Ou você pode também criar a partir de uma simulação. Às vezes é algo que você fabricou, mas que você fez no design anteriormente. Então você consegue ter também essa função de transferência a partir do software de simulação. Então, the embedding acaba sendo bastante utilizado também quando falamos de integridade de sinal.
Um ponto importante é como gerar essas funções de transferência. Se você comprar, por exemplo, uma probe de algum outro fornecedor, usualmente eles também conseguem te fornecer esse touchstone file para compensação. E claro que há trade-offs. No caso, normalmente se perde relação do sinal-ruído ao utilizar essa técnica. Agora, sobre crosstalk, tem a ver com fontes aí de interferência, né, de amplitude que não estão relacionadas com os dados. Então, pode ser uma trilha que está passando ali do lado, pode ser uma interferência de ruído de uma fonte de alimentação, por exemplo. E aqui temos alguns exemplos de origem de crosstalk. E neste slide temos um exemplo de como o crosstalk está influenciando, no caso, essa medição, podemos ver como o crosstalk acaba gerando uma degradação no diagrama de olho. O osciloscópio também consegue isolar com ou sem crosstalk para que você consiga fazer o troubleshooting de maneira eficiente. Inclusive, ele consegue isolar o crosstalk em várias aplicações, inclusive na aplicação de jitter. Então, nesse exemplo, o osciloscópio ele remove o crosstalk e mostra a forma de onda com e sem crosstalk. Então, nesse caso, dá para ver que está causando um aumento considerável aí no jitter de 20% o crosstalk nesse exemplo. Falando agora um pouco sobre simulação, usualmente a simulação é uma etapa muito crítica quando falamos aí de projetos e design, porque você consegue já prever o comportamento esperado de um circuito, de um sistema, após ele ser fabricado. Então, você consegue encontrar problemas numa etapa anterior do desenvolvimento. Então, já na simulação, você já consegue fazer o troubleshooting, ver se há alguma coisa que está afetando o seu circuito, de maneira que você já tem algo a se esperar quando você vai fabricar a sua placa de PCB, por exemplo. E quando você for fazer a medida, que seriam os slides anteriores, os parâmetros anteriores, você já tem um valor esperado e você consegue fazer essa comparação. No entanto, nem sempre o valor simulado é igual ao medido, então você já consegue fazer algum troubleshooting. Na verdade, a partir da medição, você consegue reinserir na ferramenta de simulação para fazer análise de dados dos parâmetros. A Axite, então, tem tanto ferramentas de software como de hardware, quando falamos de integridade de sinal. A principal ferramenta de software utilizada é o ADS, é um software bastante consolidado na indústria de design e simulação, e aí ele tem modos de esquemáticos, modos de placas e simulações eletromagnéticas, de circuitos, de antenas e de diversos sistemas. Então aqui temos parâmetros que são usualmente simulados no ADS, então acaba tendo uma relação bem estreita com a medição, simulação e medição. O ADS ele possui essas engines de simulação, então são engines já consolidadas, métodos de diferenças finitas, métodos dos momentos, métodos dos elementos finitos, cada uma, claro, com seus prós e contras. O estado da arte é considerado o método de elementos finitos, só que ele tem um grande trade-off, que é uma ferramenta muito lenta de simulação. Então, o ADS ele tem um modo específico, que é o SPRO, que é um modo feito para integridade de sinal, que ele é um híbrido, então ele consegue ter uma correlação muito boa, resultados bastante próximos aqui do método de elementos finitos, com um ganho muito grande de tempo. Então, já no ADS você consegue fazer simulações das seguintes medidas, você consegue ver o diagrama de olho, consegue medir os parâmetros S, consegue fazer o TDR e ver respostas ao pulso, que são simulações usualmente feitas em integridade de sinal. Aqui, então, temos o estudo de caso, utilizando o ADS.
Primeiro passo, então, analisando um canal, o ADS ele consegue simular, então, esse estímulo e também consegue ler essa resposta. E ele consegue extrair, então, qual que seria o diagrama de olho, qual que é a resposta do circuito, como que ele vai influenciar na saída em termos de diagrama de olho. E como que ele faz isso? Usualmente com PRBS, né? Então ele excita com PRBS e consegue fazer as medidas de frames. Posteriormente é feita uma superposição desses frames para que se obtenha um diagrama de olho simulado. Neste caso, se o olho ele começa a fechar e ele está fechando, já temos um indício de que temos algum problema de integridade de sinal, porque o olho que estava entrando aberto está saindo fechado. Então, no próprio ADS, você já conseguiria fazer um troubleshooting da sua placa, do seu sistema. O ADS também permite que você consiga achar qual que é a fonte de erro. Neste exemplo, por exemplo, temos os valores esperados de reflexão e transmissão de parâmetros S diferenciais versus os parâmetros que foram obtidos na simulação. Nesse caso, não está como esperado, e vemos que perto do 20 GHz, temos um vale ali que está degradando a medida, ou a simulação nesse caso. E nesse exemplo, na verdade, ele foi causado por um stub ali, né? E você tem justamente uma faixa de frequência de ressonância de um stub que acabou ocasionando este vale. Você pode isolar isso como, né? No ADS você consegue simular partes do circuito, não necessariamente ele como um todo. Então, ao simular-se linhas de transmissões separadamente, pode-se, por exemplo, achar essa ressonância no caso que estava degradando o canal e fechando o olho. Então, aqui um exemplo. Também é possível ver isso ali no perfil de impedância, esse fechamento do olho devido a esse stub, a essa ressonância de stub. Algumas alternativas, então, para voltar a abrir o olho, digamos assim, uma delas é remover o stub. Se você remove o stub, você remove a ressonância e, com consequência, ao ressimular, vemos que o olho ele abriu. Outra abordagem seria reduzir a taxa de dados. Estávamos, então, fazendo uma simulação em uma taxa de bits muito próxima a essa ressonância. Então, ao se reduzir a taxa de bits, naturalmente, o sinal ele vai estar sujeito a uma atenuação menor do que a atenuação do vale. Então, aqui temos um exemplo. À medida que vai se reduzindo a taxa de bits, vemos como o olho vai abrindo. Outra técnica seria fazer uma equalização. Então, você consegue fazer ênfases, para que, com o algoritmo de equalização, também se abra o olho. Então, aqui temos um exemplo de abertura de olho utilizando uma equalização. Além disso, o ADS e o S-Pro, você também tem um modo de integridade de potência. Então, você consegue ver por diagrama de calor, se alguma área da sua placa que está esquentando. Você consegue fazer interface com outros softwares de simulação também. Então, é uma ferramenta bem interessante para simulação de integridade de sinal. Então, aqui temos um exemplo de como a simulação pode ajudar, então, na integridade de sinal, desde a simulação do canal até identificar a causa, o que está degradando a nossa simulação, bem como consegue-se também abordar diferentes técnicas de resolução de problemas. Nestes links temos alguns recursos para referência. Então temos aqui um canal no YouTube, temos também um workspace com download, onde vocês conseguiriam fazer o download desses workspaces do ADS para fazer a simulação em loco, bem como um fórum com bastante conteúdo de integridade de sinal. Lembrando que a Excite tem
outras soluções em diversos ramos. Temos aí analisadores lógicos, BERTs, temos analisadores de espectro, geradores de sinal. Então, tudo que é teste de medição eletrônica, Excite tem algum tipo de solução. Caso vocês tenham alguma dúvida ou prefiram entrar em contato diretamente, está aí tanto o meu e-mail como o meu número de telefone, este número também é o WhatsApp, então fiquem à vontade para entrar em contato. Muito obrigado por atenderem a sessão e até logo.